Olá, eu vou falar sobre uma das várias habilitações que o biomédico pode obter, que é a biologia molecular. Essa habilitação, ela pode ser adquirida na graduação através de estágio supervisionado de 500 horas ou numa pós-graduação reconhecida pelo MEC. Vamos lá conhecer um pouco mais sobre a biologia molecular. O que é biologia molecular? É o estudo da biologia em nível molecular, com especial foco no estudo da estrutura e função do material genético e seus produtos de expressão, as proteínas. Mais concretamente, a biologia molecular investiga as interações entre os diversos sistemas celulares, incluindo a relação entre DNA, RNA e síntese proteica. É um campo de estudo que abrange outras áreas da biologia e da química, em especial genética e bioquímica. Já se perguntou qual a diferença entre genética e biologia molecular e entre bioquímica e biologia molecular? Bem, não há uma linha que separe essas três áreas. Na bioquímica são estudadas as substâncias químicas e os processos vitais que ocorrem nos organismos vivos, controlando o fluxo de informação por meio de sinalização bioquímica e o fluxo de energia através do metabolismo. Os processos bioquímicos dão origem à complexidade da vida. Dependendo da definição, o termo biologia molecular pode representar um braço da bioquímica ou a bioquímica ser uma ferramenta para investigar e estudar a biologia molecular. O principal foco da biologia molecular é estudar os mecanismos envolvidos nos processos de replicação, transcrição, tradução e, consequentemente, função celular. Seu dogma central é que material genético é transcrito em RNA e então traduzido em proteínas, fornece um bom ponto de partida para entender a área. A genética é o estudo dos genes, da variação genética e da hereditariedade em organismos vivos. Além de serem estudados os mecanismos de hereditariedade, hoje em dia a genética moderna estuda a função e o comportamento dos genes. Compete ao biomédico coletar, analisar, interpretar, emitir e assinar laudos e pareceres técnicos, assumir a responsabilidade técnica, firmar laudos e transmitir resultados dos exames laboratoriais a outros profissionais, como consultor, ou diretamente aos pacientes como aconselhador genético. Realizar exames que utilizem como técnica a reação em cadeia de polimerase, podendo, para tanto, assumir a responsabilidade técnica e firmar os respectivos laudos, inclusive a investigação de paternidade por DNA. Atuar na reprodução humana assistida, podendo assumir a responsabilidade técnica, pesquisar a estrutura e o funcionamento das moléculas de DNA e RNA, das proteínas e dos genes responsáveis pela transmissão dos caracteres hereditários. Atuar nos processos de fertilização para a reprodução humana e animal. As técnicas mais utilizadas são reação em cadeia de polimerase, eletroforese em gel, sorting blot, Norton blot, Western blot. O biomédico está proibido de fazer biópsias, coleta de líquido cefalorraquidiano, função para obtenção de líquidos cavitário em qualquer situação. Parágrafo acrescentado pela Resolução CFBM nº 83, de 29 de abril de 2002. A Resolução do CFBM nº 78, de 29 de abril de 2002, considera os avanços tecnológicos na área de saúde, bem como da existência de várias profissões regulamentadas na referida área, considera a necessidade de fixar o campo das atividades que o biomédico possui legitimamente para atuar, considera a necessidade de normatizar a responsabilidade técnica do biomédico em estabelecimentos inerentes às suas atividades
e considera a efetiva necessidade de dar a devida interpretação jurídica à Lei nº 6.684 de 79 e o seu decreto número 88.489 de 83, mantendo-se atualizada sua regulamentação. Resolução número 83, de 29 de abril de 2002. No artigo 7º, acrescentar parágrafo único. Excetua-se as biópsias, coleta de líquido céfalo-raquidiano e punção para obtenção de líquidos cavitários em qualquer situação. Essas são as limitações para o biomédico. Por último, o artigo 17 do Decreto Federal 88.439 de 83. Ementa, dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de biomédico de acordo com a Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979, e de conformidade com a alteração estabelecida pela Lei nº 7.017, de 30 de agosto de 1982. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui, espero que tenha despertado a sua curiosidade e interesse pela área.